Júlia, me ajuda aqui, porque hoje eu tô um pouco nervosa. Daqui a pouco eu vou anunciar a convidada de hoje. Ela é muito especial. Mas antes, a gente precisa pedir pra mulherada ajudar a gente aqui nesse podcast, se inscrevendo no canal do YouTube e seguindo a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @mentalidade e o TikTok também é @mentalidade. Ou seja, tá muito fácil, é tudo mentalidade. Mentalidade com TH, né? Então, por favor, sigam a gente, porque o YouTube entende que a gente é legal. E aí vai entregar para mais e mais pessoas e a nossa comunidade de mulheres vai rumo a 1 milhão de seguidoras. É só mentalizar. Vamos lá, galera. Bora, mulherada. Pensamento positivo. Gente, Andressa, Lá vem você. Hoje qualquer piadinha. Você começou a malhar agora, né? Todo mundo tá vendo, ela tá postando nas redes sociais e parece que agora ela tá bem focada. Afinal, agora ela tem um marido, né? Incentivador. Alô, Wesley! Ô, mozão, ele me tira da cama. Bota essa mulher pra malhar. Olha, quem me segue no Instagram já viu que eu tô nessa saga da malhação. Vai dar certo, mentaliza. Um passarinho me contou que uma vez você foi fazer uma aula experimental lá no Slim Fit e ganhou uma bolsa de 1 ano no sorteio. Me conta aí o que você achou. Eu achei sensacional. E eu conheço muita gente que faz Slim, ama e tá lá todo dia. Minha irmã, inclusive, começou a fazer. Falou que é ótimo e tudo mais. A minha experiência foi a seguinte, eu fiz. Se eu não me engano, a aula dura uns 50 minutos. Já já a gente vai saber certinho. E eu passei mal. Por quê? Porque eu tenho vaso vagal. Não tem a ver com nada do método. Eu mesma fiquei lá, sofrendo e tudo mais. Doida pra ela terminar, porque eu tenho vaso vagal. Eu já passei várias vergonhas na academia. Já desmaiei na esteira, pra você ter noção. Ainda bem que você tem um marido agora pra te acudir. Graças a Deus. E aí, terminou a aula, saí correndo pro banheiro, levantei as pernas, voltou assim, o sangue para o cérebro. E aí, quando eu tô saindo lá, que eu tava assim, gente, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu sempre me saboto por isso. Porque eu passo mal, passo vergonha e fico, não vou passar mais vergonha. Toda hora a professora vinha, tá tudo bem? Tá tudo bem? Coitada, eu ia desmaiar, boca branca. Quando cheguei lá fora, quem tinha ganhado sorteio de 1 ano de Slim Fit de graça? Andressa Furtado. Eu fui? Não. Mas será que tá valendo? Vamos perguntar pra nossa convidada de hoje? Por favor, chama ela. Com vocês, Débora Flores! Olá! A rainha tá aqui, gente! Será que tem jeito pra mim, Débora? Andressa, estamos te esperando até hoje. Cadê você? Hoje eu vou sair daqui arrastando ela, tá, gente? Vou raptar ela, porque de hoje não passa. Cadê Monique? Monique, arrasta sua irmã. Nossa, minha irmã tá indo, ela tá amando. Mas assim, ela fala, Andressa, você não vai? Eu vou. Eu vou, tô indo. Você vai acabar aqui e a gente vai combinar. Amém, vamos lá. Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas, pelo convite, parabéns pela essa iniciativa maravilhosa. Tenho certeza que vocês estão inspirando muitas mulheres aí. E hoje é o dia de você inspirar todas elas. Vamos lá. Eu vou ler aqui porque você é muito demais. Eu não consegui decorar muito, então, para não falar nada errado, tá? Nossa convidada de hoje é uma super empresária, super mega master no ramo de bem-estar, saúde e fitness. Criadora do método Slim Fit, um coletivo de treinos para moldar o corpo das mulheres, mas também para trazer propósito. Já já ela vai falar sobre isso. Ela também tem unidades em Brasília, fora. Ela é franqueadora desse método. E aqui ela também é dona da Live, loja de roupas fitness. E outras roupas que eu também uso, não é só fitness. Sim. Já saí com roupinha de lá. Isso mesmo. O sucesso é tão grande dela que ela anda conquistando Brasília, Brasil, quiçá o mundo. Amém. Amém?
E vai abrir mais lojas, mas já já ela conta. Isso. Júlia, você agora vai falar da parte técnica da Débora. Gente, eu também vou ler porque o currículo aqui é grande. Gente, quando se fala em empreendedorismo feminino, a Débora hoje já se tornou referência. Ela é mestre em Educação Física pela Universidade de Brasília e foi durante muitos anos personal trainer. Eu lembro até da época que você dava aula para minha cunhada e muitas amigas minhas também malhavam com você. Até meu marido também já fez aula. Eu não tive essa oportunidade porque a sua agenda era disputadíssima, né? Ai, Deus, mulheres maravilhosas. Pois é. E aí você criou o seu método e de emagrecimento, definição muscular e saúde. Conta um pouquinho pra gente como você identificou essa veia empreendedora em você. Tá. Bom, gente, eu acho que isso é uma coisa que nasce na gente, né? É um negócio estranho, né? É uma inquietude, uma vontade de fazer diferente, de criar, de realizar. E isso sempre esteve presente em mim. Eu começo analisando, assim, quando a gente volta, né, nas memórias, eu percebo que isso sempre esteve em mim. Desde a época de personal, eu fui a primeira, eu não quis só ser personal, eu já fui criar uma logo de personal. Aí na época era cartãozinho, aí eu já tinha o meu cartãozinho. Aí depois, com essa coisa de blog, de moda, começaram, nem tinha a Gabriela Pugliese, esse pessoal do fitness nem tinha ainda entrado na onda. Mas eu já visualizei, já tive aquela visão de, poxa, tá fazendo sucesso esse negócio de blog, né? E aí eu criei um Débora Flores, Atividade Física e Saúde, um blog para falar, onde eu falei por 2 anos, todos os dias, sobre esse tema. Muito legal. Né? Sempre gostei muito de escrever. Então aí lembro que eu fiz uma festa para lançamento do blog. Então tudo isso, fiz panfleto, paguei a academia para poder panfletar. Então tudo isso já mostra que esse empreendedorismo já estava ali em mim, né? E aí, conforme eu fui adquirindo conhecimento, estudando, eu realmente criei um método que era uma procura, era uma inquietude das alunas, que elas vinham me procurar, elas falavam, Débora, eu quero um treino de definir. As alunas falavam. Naquela época, eu quero, Débora. Tecnicamente, os profissionais falavam, não existe um treino de definição, porque definição é um resultado. É você ter pouca gordura e uma boa massa muscular para ela ficar aparente. Então todo mundo falava isso, que você tem que continuar malhando pesado e fazer uma dieta para queima de gordura. Mas eu estava entendendo o que elas estavam querendo dizer. Elas queriam um treino mais dinâmico, mais variado, sem muito intervalo, que rendesse mais, que otimizasse mais o tempo delas, porque a mulher hoje em dia faz muita coisa, então nem sempre é possível ir para academia todos os dias. E ficar bastante tempo na academia, né? Então, fazendo uma série. Exatamente, revezar aparelho, conversa com o personal. Às vezes o treino toda. nem fica daquele jeito que deveria, né? Exatamente. Porque você descansa mais do que você... Exato, não flui como deveria. O tempo não cabe ali, né? Até revezar, conversar, enfim. Eu percebi essa necessidade das alunas, né, de otimizar o tempo e de ter um estímulo diferente e criei o Slim Fit. Tanto que hoje o Slim Fit você faz 3 vezes na semana no máximo. Não é uma modalidade para ser feita todos os dias. Ou seja, é uma aula para Acho que dá, então. Na rotina da mulher moderna. Aquela desculpa de que eu não tenho tempo, no Slim Fit não cola. Porque em 1 hora de aula você treina o corpo todo e é um estímulo muito completo. Você treina força, funcional e cardio na mesma aula. Se você quer fazer exercício todos os dias, aí a gente recomenda complementar com exercício aeróbico. O da sua preferência, pode ser dança, um esporte, corrida, bike, enfim. Mas você indo para o Slim Fit, você substitui 100% uma musculação. Eu não tenho mais o que falar, porque eu ia dar desculpas, não tenho mais. Não há desculpa. Eu continuo dando, mas eu pretendo mês que vem. A desculpa da Júlia é o quê? Fala, Júlia. Agora, porque eu vou fazer uma cirurgia, gente. Quando eu voltar da cirurgia, eu vou malhar. É sempre assim, né? Gente, todo mundo vai me ajudar a cobrar a Júlia. É sempre assim. Quando você começou, eu queria que você voltasse um pouquinho aí, porque hoje muita gente te conhece já por causa do método. Mas eu queria que você falasse um pouco da Débora, quando formou. Quem é a Débora, assim? Quais são... O que a Débora é além ali da super empresária? Tá.
Desde a época de faculdade, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu já quis começar a fazer estágio o quanto fosse antes possível, né? Desde o 3º semestre na faculdade, que é quando eles liberavam. E eu já mirava alto. Então, assim, toda vez que eu passava na frente do pier, né? Na época, a Companhia Atlética era a maior academia de Brasília. Eu falava, ainda vou trabalhar aqui, ainda vou trabalhar aqui. E aí eu era da turma da dança, eu fazia balé, jazz, minha infância, adolescência toda, dava aula. Você sempre foi se movimentando, né? Você Isso, sempre botou o seu corpo pra coisa. se movimentar. Exato. E aí tava na época de um auge da Body Systems. Não sei se vocês são dessa época. Não lembro, na verdade. Do Body Pump, Body Balance. Eu não sou dessa área. Também não é da minha Falar área. de gastronomia eu consigo. Então, assim, eram aulas que eram febre nas academias, né? E aí eu olhei aquela aula e falei, gente, mas acho que eu dou conta de dar essa aula, porque era uma aula ritmada. E como eu já tinha toda essa experiência do balé e do jazz, falei, acho que eu dou conta. Fui procurar informações sobre o curso e quem ia dar o curso era o coordenador da Companhia Atlética. E eu, anteninha, já... Opa, oportunidade! Olha a oportunidade aí. Aí eu já mentalizei. Boa, né? Que eu ia fazer esse curso, que eu ia me destacar nesse curso e ia ser a minha porta de entrada para trabalhar lá. E dito e feito, quando acabou o curso, o treinador me chamou e falou, olha, a gente gostou muito de você e queria te chamar para fazer estágio aqui na Companhia Atlética. Então o início da minha carreira foi aí, com 19 anos, eu já comecei a trabalhar na área do fitness dentro da maior academia da cidade até então. Depois a Bodytech veio para Brasília, eu já estava me formando, fazendo pós-graduação e mestrado. Tá vendo, gente? Estudando, vocês estão anotando, porque ela não ficou achando que a sorte chegou lá e foi, não. Não, exatamente. Eu sempre, tanto inclusive na faculdade, eu também tinha essa coisa de quem é o melhor professor, quem é o pesquisador mais importante. Olha aí, então eu várias sempre dicas. Colei com os melhores, sempre tentei estar perto de quem podia me passar muita coisa, né? De onde eu poderia ter maior proveito. E o meu orientador do mestrado, ele é conhecido internacionalmente nessa área de treinamento de força. Foi uma experiência, assim, muito incrível, me deu uma bagagem, um diferencial muito grande no início da minha carreira, porque não é hoje em dia que você abre o Instagram, você segue às vezes alguma referência, né, alguma autoridade na sua área e ele tá lá falando sobre os artigos que estão surgindo, sobre as novidades da literatura. Naquela época só tinha acesso a esse conhecimento quem estava lá na fonte. Então, mesmo eu sendo nova, eu tinha uma bagagem técnica e científica muito grande, que esse foi o meu diferencial para desde cedo já ter minha agenda de personal lotada, já me destacar, já ter condição de escrever diariamente. Então, tudo isso foram diferenciais que foram fortalecendo minha marca pessoal ao longo do tempo. É isso que eu converso muito com a Andressa, né? A gente fala que a gente que é empreendedor, a gente tem que... E mesmo antes, né? Para você construir sua carreira, você tem que sair da sua zona de conforto, né? Você tem que buscar novos desafios, você tem que ser curiosa e você se propôs a fazer isso, a ser isso desde o seu início, né? O que eu acho até legal focar, que é uma coisa que eu até reclamo quando eu tô fazendo algumas postagens, é que as pessoas, de fato, hoje elas não querem se capacitar. Aí, assim, hoje, com a pandemia, veio o boom tecnológico de que todo mundo cria conteúdo para rede social. Então, você está o tempo inteiro sendo bombardeado por anúncios de arraste para cima, que agora não é mais, eu já sei, mas arraste para cima e seja o melhor empresário em vendas. Arraste para cima e, sei lá, venda milhões, geralmente linkado à venda. E nunca é sobre se capacite. Sim. Aprenda, estude. Minha mãe é professora, ela dá aula de licitação para o Brasil inteiro. Ela já trabalhou no governo, era funcionária pública, mas minha mãe escreve um livro por ano. E assim, toda hora ela olha para mim e fala: você tá lendo? Você tá fazendo alguma coisa que seja além de ficar lendo o clickbait da rede social, né? E eu acho que é importante a gente focar nisso, porque com certeza, pessoas que estão na faculdade, meninas que estão na faculdade, então vão ouvir esse podcast, vão assistir e precisam ter você como inspiração, também como estudo.
Sim. Porque se a gente fala assim, vai lá e faz, bora lá. Mas se você está se capacitando e tendo cursos e bagagem para que você seja cada vez melhor, na hora que você fizer, você vai ser muito maior do que você seria. Sim. Porque hoje todo mundo faz, igual eu falei. E principalmente quando você fala de corpo humano, né? Com certeza. A gente tem que ter esse respaldo da ciência, porque isso é segurança. Isso né? é importante. É um princípio básico. Isso é importante porque tem muita gente vendendo coisa aí que não tem Exatamente. embasamento científico, né? Exato. Então, gente, anota essa dica, bora estudar. E estudar português, falei isso um dia desse. Porque o português da galera tá ficando capengão por causa Muito da rede importante. social. Horrível. As pessoas não se preocupam em escrever certo na rede Exato. social, né? Não, e nada mais, né? Legal, Débora. Acho que a sua história do comecinho faz todo sentido para mostrar o que você se tornou hoje. Então, tem tudo a ver. E eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a sua rotina do dia, né? Porque com certeza as pessoas acham que você passa o dia inteiro malhando. Oh, meu Deus. Quem dera. Olha, a minha rotina agora, eu tenho um filho, tá com 2 anos, né? Sou casada. Com essa loucura do crescimento das franquias, né? Uma mudança que teve na minha rotina recentemente é que eu coloquei uma sócia para me ajudar a cuidar da minha unidade própria. Nada então, como uma isso, sócia. Nada Obrigada, como uma Júlia. sócia maravilhosa. Um beijo, Fabi. Obrigado, Senhor. Porque estava realmente ficando pesado cuidar da minha unidade, né? Que é o estúdio, que são empresas diferentes. E da franqueadora, né? Então, e ainda as lojas, né? Que o Bruno, meu marido, que toca, mas eu também estou sempre envolvida, ajudo com algumas funções. Daqui a pouco a gente vai dar uma moral pro Bruno, porque aqui é só para mulheres. Isso mesmo. E então hoje o meu dia começa ficando com meu filho, ele é o meu despertador. É até importante falar que tudo isso que está acontecendo, essa rotina atual, foi algo que eu sonhei lá atrás. Então, muito do que aconteceu na minha vida foi um planejamento. Gente, Então, olha assim, isso. Não foi acontecendo, não. Eu visualizei exatamente o que eu estou vivendo hoje, eu visualizei lá atrás. Então, Até arrepiei, a juro. própria construção, né? O lançamento do Slim Fit Studio, né? Que na época era Estúdio Débora Flores, né? Eu lembro, Eu não imaginava eu lembro. que ia se tornar uma franqueadora. Eu só queria ter mais qualidade de vida e poder casar, ter filho, ter tempo para minha família, né? Ao invés de ficar 12 horas dando aula, eu queria otimizar o meu tempo. Então, esse foi o que me motivou a abrir o meu estúdio. Depois virou tudo isso, foi caindo no gosto das pessoas, foi crescendo e hoje se tornou uma franqueadora. Mas então hoje eu vivo o que eu planejei lá atrás para minha vida, que é poder acordar com o meu filho me acordando, fico com ele, brinco com ele, dou café da manhã. Qual o nome dele? É o Romeu. Lindo! Ele é fofo. Aí escolho a roupinha, penteio o cabelinho, deixo ele impecável. Johnson's Baby. Isso. Ai, eu adoro. Esse é o meu momento, sabe? De arrumar ele, entrego ele pra babá e vou pro estúdio. E aí, toda segunda-feira, geralmente eu passo o dia inteiro lá. Então, é um dia que eu não vejo o Romeu, né? Isso agora que ele tá maiorzinho, tá com 2 anos. Dá um apertinho no peito, mas ao mesmo tempo dá muito foco, porque aí você quer aproveitar ao máximo aquele dia, fazer valer aquele dia sem ele, então rende muito trabalho. Isso é uma mudança que o Romeu trouxe, né? Mais foco. E aí, às vezes, à tarde eu tenho reuniões em casa, eu trabalho muito em casa também. Terça e quinta eu não vou de manhã pro estúdio, faço esporte, faço beach tênis. Olha, gostei. Isso era até uma pergunta, né? O que você faz pra você se cuidar? Isso, importante, porque não é só fisicamente, mentalmente também, né? No meu caso, o beach tênis, né? Como eu falei, o Slim Fit são 3 vezes na semana no máximo. Então, eu faço segunda, quarta e sexta e a gente complementa com treino aeróbico. E aí, eu complemento com beach tênis e corrida, ou bike. Então, geralmente, terça e quinta é o dia que eu vou pro beach tênis, que é uma atividade ao ar livre, fora do meu ambiente de trabalho, né? Porque, dá uma esparecida, porque né? quando eu vou pro Slim Fit, eu deito pra fazer um trabalho. exercício, aí eu olho pra cima e falo, aquela lâmpada queimou. Aí eu olho lá pra fora, ixi, botaram uma propaganda aqui no nosso espaço, estão invadindo nosso espaço.
Aí, então, assim, você não relaxa, né? Empreender não é isso. fácil. E o olho do dono, né? Não tem jeito. A gente vai lá no erro, né? Direto no erro. Eu então, sempre assim, senti isso, porque a gente tem muito cliente de show, né? E aí eu nunca fui muito para os shows dos meus clientes, porque eu falo, gente, é como se eu estivesse sempre trabalhando, porque eu tô lá, eu tenho que falar com o jornalista, eu tenho que falar que a bebida não tá desse jeito, que isso, que aquilo, que o camarim. Então, assim, a gente tá sempre em alerta. Então, eu prefiro ficar na minha casa, descansar. Exato. Mas é porque o Slim Fit é tão bom, mas tão bom, que nem eu resisto, entendeu? Mesmo tendo esse lado aí, né, de ter que ver tudo isso, eu ainda não abro mão do meu momento Slim Fit, porque realmente otimiza muito o tempo da mulher. É uma aula que trabalha tudo, então, pra mim é o treino, modéstia à parte, o melhor treino para mulheres que existe, sem sombra de dúvidas. Então, não tem como eu não fazer. Eu acredito, né? Tá? E os outros dias são mais para minha saúde mental mesmo, sabe? Pra eu também dar uma relaxada, às vezes falar com pessoas que nem sabem quem eu sou, né? Sem compromisso, sem essa pressão. Então, a minha rotina é essa. E você faz dieta, Débora? Olha, não é o meu forte. Sem dúvida é a parte mais difícil, né? Quando se pensa em resultado, não é difícil você ter resultado sem fazer dieta, tá? A gente até consegue ficar saudável, né? Ficar com um bom condicionamento, mas para quem deseja resultado estético, tem que aliar a dieta. A dieta, é verdade. Tenho muitas amigas nutricionistas que me ajudam, tenho uma alimentação boa em casa. O meu marido também tem bons hábitos, o meu filho também já nasceu com bons hábitos, então no dia a dia, em casa, pelo menos a gente tenta manter, mas eu também não sou essa pessoa neurótica, gosto de sair, encontrar com amigos, almoçar com amigas, sempre tem um diazinho na semana que eu dou um jeito de encontrar. O equilíbrio é tudo, né, gente? Sim, com certeza. E é importante para o seu negócio, né? Você tá sempre se movimentando, encontrando a mulherada, isso faz diferença, o networking, né? Com certeza. Hoje o Slim Fit, sem dúvida, não é só um centro de atividade física, é um centro de network para mulheres, né? Lá elas fazem negócio, se conectam. Então, tem muitas, assim, pessoas que, inclusive, procuram o Slim Fit para network e não está errado, né? É verdade. Erradas não estão. Gostei. Eu seria essa. Olha aí. Tem muita gente que faz conexão em negócios. Lá no Slim Fit eu acho isso muito bacana, a gente apoia muito isso, a gente incentiva, tá o tempo todo trazendo os empreendimentos das alunas para fazer parceria, para mostrar, para divulgar, a gente está sempre se apoiando porque a gente sabe o quanto isso é importante. Vocês estão sempre se movimentando, né? Fazendo um evento aqui, outro ali, vocês fazem, muitas vezes um campeonato de isso, quem vai emagrecer mais, desafios. Isso a gente faz porque... Desafio do dia. Esse é o finalzinho da aula. Todo dia tem um desafiozinho, senão não tem que eu já ouvi falar aí, DDD. Mas a gente criou estratégias para manter as alunas sempre motivadas. Porque, gente, isso é o mais difícil. É a gente conseguir, porque a atividade física é para a vida inteira. É verdade. O difícil é a gente conseguir se manter assídua, sempre, porque sempre tem aqueles altos e baixos. Aquela fase que a gente está no desespero, porque vai casar, porque vai viajar, enfim. Oi, boa tarde. Ou aquela fase que você não está aguentando nem passar na frente, né, do estúdio, da academia e tal. Todo mundo tem esses altos e baixos. Então, o nosso trabalho, a gente tá ali entrando na mente das alunas. A mentalidade. Eu vou mudar, você sabe que esse projeto é pra gente também, O sonho da Andressa é chegar naquele ponto que você sente falta de não fazer atividade física. Esse é o ponto, entendeu? Porque chega um momento que você começa a achar pior não ir do que ir. Entendeu? É o momento que gira a chavinha. Eu tô esperando. Porque você entra ali numa rotina. Uma coisa muito interessante do Slim Fit é que as turmas são fixas. Eu lembro que eu falei que era pequena. Explica aí como que é. Porque é uma tendência, vamos dizer assim, com essa coisa da tecnologia, o aplicativo para você entrar e marcar e botar a mochila no carro e ir a hora que der. A gente nunca foi dessa linha. Legal. A nossa mentalidade é o seguinte, você vai definir um horário. Como a gente sabe o que é, né? As dificuldades, os empecilhos que acontecem no mesmo dia, né? Pra fazer com que a gente desista, são muitos. As tentações, né? São muitas. Então a gente sabe, não tem essa. Você vai escolher um horário, você vai organizar a sua rotina, você vai avisar para sua família que nesse horário não adianta te chamar que você... É o seu horário. Pode vir o Papa querer falar com você e você não vai poder. Então é um compromisso com você mesmo. Você não tem reunião, não tem horário para chegar em tal lugar. Esse é o horário que você tem para estar no Slim Fit.
E o grande detalhe são 8 alunas por turma, é um modelo que a gente chama de Isso. small group. É como se fosse um personal em grupo, porque uma aula coletiva com muitas alunas Dá pra enrolar, né? o professor conseguir garantir a qualidade ali. Com uma aluna, também a aluna chega e fala que não dormiu bem, o professor alivia, aí tem que revisar o aparelho, tem que conversar, o intervalo de 1 minuto se torna 3. Então a gente entende que quem faz small group não quer mais fazer personal, porque é o melhor formato de treino. Você tem Motiva aquela atenção a outra, né? do professor, sabe que você vai fazer ali, tem um atendimento tão personalizado quanto de um personal trainer, mas você tem a motivação da música que tem numa aula coletiva, você tem a motivação da turma, e aí que vem o detalhe. A turma é fixa, né? Então, Você qual vira uma é melhor a amiga. amiga que você encontra 3 vezes na semana? Me fala. Nenhuma. Nenhuma, gente. Então, ali, inevitavelmente, naturalmente, você vai fazer 7 amigas. Que vão virar, Legal, assim, isso, gostei. muito unidas. Então, se você... Não tem como você passar desapercebida. Você não ir numa aula e ninguém perceber. Todo mundo vai falar o que aconteceu que você não veio. Entendi. E aí elas viram best friends forever, os maridos se conhecem, aí já tá uma jantando na casa Marca da outra, os filhos se viagem. conheceram, já tem viagem junto. Olha, gente, vira assim um grupo de apoio, não só pra vida fitness, né, mas pra dar apoio em todos os momentos difíceis da vida também, que uma acaba ali desabafando com a outra. Então, tem muita gente que passa por momentos difíceis e fala que foi o Slim Fit que segurou as pontas, que se não fosse o Slim Fit teria desabado, né? Então, a gente tem infinitas histórias, assim, depoimentos que realmente essa conexão da turma, esse apoio, você tá com a saúde em dia, você ter o seu momento de autocuidado, né? A saúde física e mental em dia faz toda a diferença. Até tô aqui Isso refletindo. isso é verdade mesmo, porque um dia desse eu fui num aniversário e metade do aniversário era a mulherada do Slim Fit. Olha aí. Elas olha estão só, dominando menos o mundo. eu, mas Mas voltando à pergunta, que a pergunta era sobre desafio e a gente perdeu o foco, verdade. é o seguinte. A gente vai andando. A nossa estratégia, assim, o tempo inteiro a gente está criando estratégias para manter as alunas motivadas, para não deixá-las desmotivarem. Começar a faltar, desanimar, porque começou a faltar o primeiro sinal, né? Ela não está motivada. Se ela tiver, ela estaria indo. É verdade. Porque tem aluna que o pneu fura, ela larga o carro no meio da rua, pega um Uber e vai. Olha desse isso! nível. Essa daí tem que ganhar uns créditos. Então a gente faz desafios na Páscoa, no inverno e no verão. Ao todo são 6 meses ao ano em desafio. Então é um período onde se você não falta, você ganha pontos. Se a sua turma foi a mais assídua, a que mais treinou, você ganha prêmios, você vive experiências. Então, assim, isso motiva muito, movimenta muito o estúdio, Verdade. é tudo muito dinâmico e leve, né? Eu falo que não tem aquele... Porque quando a gente fala de, por exemplo, projeto verão, você já pensa em restrição, em sacrifício. É verdade. Não vou poder comer o que eu gosto, não vou ter que malhar... Dieta restritiva. Né? Então, não. Lá, o nosso propósito é que tudo isso aconteça de uma forma leve e divertida. Onde o resultado é apenas uma consequência. É verdade. Eu acho legal porque, assim, a gente tem feito esses eventos... Inclusive, falar do nosso cliente fazendo a churrascada. E eu sei que teve um evento do Slim Fit lá, porque eu tava lá na confraternização e aí começaram a fazer a montagem. E aí eu falei, vou embora, Débora vai chegar. Aí, né, fechou a fazenda inteira. Só um detalhe. E aí foi chegando a mulherada e tal. Eu tava com as amigas, a gente foi embora. Mas depois eu vi, né, as postagens. E eu achei muito legal, porque é uma festão, né? Sim. Eu acho que era da Asa Sul, porque tem... Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quantas unidades vocês têm hoje, né? Explicar essa história de ser franqueadora, porque eu sei que você tem em Brasília e tem fora. Só situar a galera aqui, porque vai que eu moro lá no Jardim Botânico. Tem no Jardim Botânico? Tem. Hoje em dia, gente, tem em todos os cantos de Brasília. Até assim, é um sonho pra mim, sabe? Que eu nunca imaginei, né, que fosse chegar nesse ponto. E hoje a gente tá com 10 unidades só em Brasília. Nossa. Já tá vindo... Tem 2 já para 3, aliás, spoiler. aqui. Asa Norte, Asa Sul... Guará, tô dando spoiler real aqui, vocês, em primeira mão. Então, ainda tem espaço para mais aqui em Brasília. Estamos com 5 unidades fora de Brasília e iniciando um ano aí de uma expansão bem acelerada que a gente está se preparando, a gente vem se preparando para esse ano
explodir passar a boca do marcha balão. ali e acelerar. Esse ano Essas fora de Brasília são aonde? 2 em Goiânia, uma em Teresópolis, no Rio de Janeiro, Floripa, Florianópolis, Rio Preto, interior de São Paulo, foi nossa primeira fora de Brasília, e muitas outras aí a caminho, se Deus quiser, chegaremos nas capitais, Olha em todos aí. os cantos desse país. Se eu quiser ser franqueada, como é que eu faço? Você vai mandar um e-mail para o comercial@slimfitbrasil.com.br falando qual a sua cidade ou localização de interesse. Vamos entrar em contato com você e te passar todas as informações sobre a franquia, a nossa apresentação comercial, onde a gente fala sobre os números Importante, do negócio. todo mundo quer saber. Quanto eu vou ganhar? Exatamente, quanto custa, quanto tempo para retorno do investimento, etc. Saber mais informações sobre a marca em si, né, sobre todo o nosso propósito. método. Né? É importante a gente falar que a gente não busca só investidores, a gente busca franqueados que estão dispostos a colocar a mão na massa, a estarem presentes na operação. Tem que ser. Porque isso faz muita diferença, né? Porque gente para botar dinheiro não falta, de verdade. Agora, gente para arregaçar as mangas e trabalhar, né? Aí são outros 500. Mas eu tenho uma dúvida, tô até deixando a Júlia falar. Júlia, me interrompe. As franquias que você tem hoje, as donas, são mulheres, são homens? Quem que te procura mais? A gente tem de tudo, tá? A gente tem... Primeiro começou com professores, né? Que começaram a ter vontade de seguir o mesmo caminho que eu. De empreender. Isso. Depois, empresários, né? Que às vezes até abandonavam o seu trabalho por acreditar tanto no Slim Fit. Temos um misto de empresária com professora, sociedade. Legal. Né? E temos homens, temos mulheres. Então todo mundo pode. Não Qualquer interessa. pessoa tendo força de vontade para trabalhar, né? Tendo energia para trabalhar. Tá vendo, né, quer. gente? Não acho que vai pegar franquia pra depois ficar Não, lá gente. dormindo, não. Tem que estar lá dentro, junto, trabalhando. Isso é uma grande Pra dar ilusão, feedback viu? também pra E não é vocês. só no Slim Fit, gente. Qualquer franquia. Qualquer. Não se iludam. Se você pensa em comprar uma franquia para ter menos trabalho, muito cuidado, tá? Você tem mais segurança, porque já é um negócio que já foi testado, que já foi consolidado, né? Então a chance de você quebrar é muito menor do que de você abrir um negócio próprio, comparado com franquia. Mas não significa que você vai trabalhar menos. Isso é importante porque a galera tem essa ilusão da franquia. Não isso. só com franquia, né? As pessoas têm a ilusão de que ser empresário, ser empreendedor, você acha que vai trabalhar menos. E é o contrário, né? Você trabalha 24 horas sem uma garantia, investindo seu dinheiro, você não tem férias, não tem 13º. Então, assim, você trabalha muito mais. Tem que ter perfil, né? Total. Eu não me imagino trabalhando de uma forma diferente. Mas realmente, eu tô lá nas férias, eu tô o tempo inteiro ligada. O WhatsApp. Difícil. Você diminui, né? Nas férias, nesses momentos, a gente tenta se policiar e tenta diminuir. Mas desligar 100% é impossível. Não dá. Às vezes até a Andressa briga comigo, mas eu não dou conta. É porque ela viaja, ela fica trabalhando. Eu falei, a sociedade é pra isso. A gente tenta não viajar juntas no mesmo período pra poder ter alguém sempre. Acho que a gente nunca viajou no mesmo período. Não. Mas aí quando ela viaja, ela fica... Eu consigo. Ninguém fala comigo. Eu casei agora, de um podcast pro outro eu casei, gente. E aí eu fui casar, que eu não fiz festa ainda. Só fiz o casamento civil e a gente foi pro hotel. Eu tentei desligar ao máximo, mas rolou um negocinho lá, as meninas começaram a me ligar. Mas eu consigo, tipo assim, esquece. Isso aqui não me pertence. Final de semana eu olho assim, pontualmente, para poder ver se tem algum problema acontecendo, até porque a gente tem que estar olhando. Mas eu tento ao máximo me desconectar, porque senão a gente não consegue viver, né? Eu acho que é bom você falar como é que você se desconecta. Por exemplo, nas viagens você fica ali ainda. Mas com certeza, quando você estava até falando, a gente estava batendo papo antes, que você fala que a hora de dormir para você é uma hora importante, porque você tá ali junto, né, com o Romeu e tudo mais, é super gostoso. Mas você tem alguma coisa que você faz além de dormir com ele? Você falou do beach tênis, mas você tem assim, espiritualmente falando, não sei, alguma coisa que você faz para poder desconectar? Olha, eu vou dar esse mérito pro Romeu mesmo, vou reforçar isso.
Porque realmente, ao contrário do que muita gente imagina, né, que o filho atrapalha no trabalho, né, eu não tenho tempo agora, imagina com o filho. No meu caso, o Romeu ele veio para equilibrar isso, porque eu vira e mexe, eu me excedia no trabalho. Eu tenho essa coisa do workaholic, de não ter muito limite para parar de trabalhar. Qual seu signo? Aquário. Eu não entendo nada, mas eu Então, acho que assim, é trabalhadora. Se deixar, eu trabalho da hora que meu olho abre até a hora que o assim meu também. olho não aguenta mais estar aberto. Então, o Romeu ele veio para me policiar muito nisso. Então, quando eu tô com ele, eu quero estar com ele, tempo de qualidade. Aí eu paro de trabalhar. Então, ele equilibrou, me suavizou muito nessa questão. O Romeu me trouxe muita saúde mental. Pode, assim, não é questão de dizer que, maternidade perfeita, né? Mas nesse sentido, eu não tenho do que reclamar. Ele veio realmente para equilibrar esse meu excesso de trabalho. E eu falo que você falou de meditação, essas coisas, né? Para mim, o momento quando eu coloco ele para dormir é o momento que eu mais sinto paz, que eu mais relaxo. Então, não penso mesmo em trabalho ali. Ali é só eu e ele. Então não adianta falar com a Débora à noite, gente. Ela não vai responder. A gente faz uma oração juntos, a gente se conecta de uma forma especial, ali um coladinho com o outro. Muitas vezes eu durmo antes dele, ele que me coloca pra dormir. Isso é legal também. Mas comigo também acontece a mesma coisa. Essa semana meu marido foi me chamar lá no quarto do meu filho, que eu tava dormindo. É comum, isso é muito comum. Mas é isso, assim, hoje eu digo que o Romeu me traz muito essa paz, sabe? Esse equilíbrio para controlar no excesso de trabalho. Aproveitando esse papo de Débora mãe, né? Quem não sabe, você passou por um momento muito difícil na sua vida. Eu como mãe, assim, eu imagino. E eu acho que isso te fortaleceu como mulher, como empreendedora, porque... Como mãe também. Como mãe. E os próximos desafios que vierem para você não vai ser nada. Então, conta um pouquinho como você enfrentou esse momento na sua vida. Isso. Gente, eu perdi o meu primeiro filho. Na verdade, muita gente não sabe, mas eu engravidei de gêmeos, naturalmente, sem nenhum gêmeo na família. Uhum. Foi aquela sensação, assim, de felicidade extrema, né? Aí fiquei 2 semanas como mãe de gêmeas, né? Com aquele turbilhão de emoções. Na segunda cena, 2 semanas depois que eu descobri, a médica me falou que um não tinha sobrevivido, né? Não tinha avançado, não tinha evoluído. E aí fiquei triste e tal, mas aquela coisa, né? O Bruno falando comigo, foca no que ainda tá aí, vamos pra frente, ele é muito positivo, muito pra cima, e vamos embora. Tá. E aí tive uma gravidez extremamente saudável e quando chegou o momento do parto, ele faleceu na hora do parto. Então foi um momento muito difícil, né? Não só pessoal como profissional, porque as coisas se misturam, a gente é humano, né? Não dá para quem acha que dá para separar, gente, não dá. Né? Ainda mais uma situação dessas. Foi um momento que eu ainda não tinha tantas pessoas no negócio, atuando no negócio, muitos braços para segurar a onda. Assim. Foi ali, bem no momento onde eu estava na iminência de criar uma franqueadora ou... energia total, pensando, né? Ali no que eu ia fazer com a demanda que eu tinha de pessoas querendo abrir um negócio igual ao meu. A gente ainda não tinha definido o modelo de negócio. Se ia ser sociedade, se ia ser unidade própria, se ia ser licença de marca, como o CrossFit fez. Eu ainda estava nessa indefinição. Então, tinha muitas possibilidades pela frente, um turbilhão de emoções. E isso aconteceu. Então, foi a única vez na vida que eu me vi impotente para o trabalho. Eu sempre fui uma máquina de trabalhar e ali a máquina realmente parou, né? E mantivemos as aparências, né? Mas por trás das cortinas, só a gente sabe ali as aparências que eu digo empresariais, né? A empresa estava ali. E nessa hora tem que ter muita força, né? Para não demonstrar para as pessoas de fora. Exato. E até para não prejudicar tanto o negócio, porque prejudica, não tem como. A gente não está ali todo dia, né? Eu precisei me afastar um pouco, mas resistimos, logo eu me recuperei com muita fé. Eu tenho essa questão da espiritualidade muito forte em mim, então recomecei e junto com o Bruno, né, até contando um pouquinho da história, o Bruno já tinha experiência como franqueado de
marcas de alimentação e de moda fitness. A gente já tinha a live nessa época. Como a gente já tinha esse know-how, né? E agora, porque eu sempre ficava com receio de abrir uma franqueadora, porque é muito mais responsabilidade. Total. Do que uma licença de marca, por exemplo, que você pega aí minha marca e toca o negócio. Sim. A franqueadora você tem que dar um suporte muito maior, né? Você tem que estar muito mais estruturado. Eu sempre tinha esse receio, na época que eu estava grávida, poxa, eu vou ter um filho agora. Será que eu vou E a querer? mulher sempre fica, né, nessa dúvida. Exato. Tipo Será que assim, eu vou conseguir me dedicar desse tanto? E aí, quando aconteceu isso, a gente meteu as caras. O Bruno falou, é franquia. Você não quer perder qualidade, que isso é uma coisa que eu sempre prezei muito, né? Por crescer com qualidade, que esse é o meu maior diferencial. Então, não teve outro caminho. O Bruno foi e falou, vamos nessa, arregaçamos as mangas e retomamos o trabalho aos pouquinhos, fui me encontrando de novo, que é um processo aí de se reconhecer, né? Porque total. eu não conseguia mais ser. Eu até tentei, né, continuar a vida como se nada tivesse acontecido, mas é impossível. Eu não Mas é conseguia mais importante ser. ter esse processo do luto, né? Porque senão você Exato. acaba não se recuperando. Exato. E também não era mais quem eu me preparei para ser. Então eu era quem, né? Eu fiquei um tempo Crise de ali identidade. com essa crise de identidade, né? E tendo que olhar para dentro de mim mesmo, me respeitar. Isso é uma coisa que eu fiz muito, né? Eu tive muitas amigas que engravidaram junto comigo na época. Então, essa parte foi bem difícil, porque eu tive que me afastar, né, de todo mundo. Eu tive que realmente falar, não dá. E elas tiveram que entender. Né? Hoje, difícil. graças a Deus, né, tudo passou. Hoje a gente convive normalmente, já tem o Romeu. Romeu tá aí. É um processo, assim, às vezes eu achava que, gente, será que isso vai passar? E passa, gente, passa. Graças a Deus. A gente, como Deus você é falou, bom o tempo Júlia, todo. a gente se fortalece. Toda vez que eu passo por um momento difícil, eu tento lembrar disso. Eu fico, tá doida? Olha o que você já superou. Vai, né, amolecer agora. E na hora a isso. gente não entende, mas depois a gente vai, tudo tem um propósito, né, de acontecer. Deus sempre escreve do Certinho. jeito certinho, do jeito dele, Não né? tenho Eu dúvidas. também perdi um filho, eu tinha só um mês de gravidez, aí fui apresentar o exame do beta, o médico olhou e falou, Júlia, eu acho que não vai avançar a sua gravidez, mas vamos repetir o beta? Falei, tá bom. Aí repeti, depois de 3 dias voltei lá, ele falou, realmente não vai avançar. Ele falou, você tá tranquila? Eu falei, tô. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço, que ele falou assim, se sua gravidez não avançou, é porque não era pra avançar, alguma coisa não estava certa. Então, assim, Deus sempre sabe o que fazer. E depois eu tive o Theo, também igual você, e a gente esquece nessas Exato. coisas que acontecem. Tudo é aprendizado, né? A gente tá aqui para evoluir. Essa é a minha história, né? Tem gente que fala, por que isso aconteceu comigo? Gente, todo mundo tem seus desafios. Sim. Esse foi o maior da minha vida, sem dúvida nenhuma. Não vai ser o último, né? E a vida é isso. A gente fica tentando sempre entender o porquê das coisas. E às vezes a gente não tem que entender mesmo, Exato. não. A gente tem que ressignificar e colocar, né, os pontos certinhos aqui dentro para também não entrar numa depressão, não Exato. ter um problema maior, né? Porque se você não supera, você fica... Exato. Eu acho até assim, eu faço terapia semanal, que é para mim essencial. Eu vou para a igreja sempre, então eu tô sempre tentando me conectar com Deus. E todos os dias eu tento, não consigo sempre, ter uma devocional matinal, porque acho que a maior dificuldade hoje do que a gente tem a gente vive num mundo cheio de egos, em que a gente passa o tempo inteiro gerenciando o ego do outro, porque, não pode falar assim, não pode falar assado. A gente tem que a gente é sugada, porque todo mundo quer um pouquinho do que a gente tem. Nossa, mas ela se deu bem, como que ela se deu bem? Me dá aqui uma consultoria. E muitas vezes de forma legal, não tem problema, mas você está sendo sugada. Então, como que você se preenche, né? De novo, assim, como que você olha pra você e fala, preciso me reconectar, porque estão puxando tanto de mim que eu não tô conseguindo seguir em frente, né? Exato. Então, acho que as dificuldades, elas vêm pra gente também se conhecer, né? Colocar os nossos limites. E uma coisa que eu aprendi muito, acho que ao longo do ano passado, foi muito isso, de tipo assim, olha, meu limite é esse, não ultrapasse.
né? Tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, com a minha família. A gente traz muita bagagem familiar, né? Depois que você casa, você tira um pouco, mas você vive outra, cria uma nova, né? E eu até queria aproveitar para falar sobre isso. Você tem o Bruno, é óbvio, Bruno Muniz, que a gente ia dar essa moral para você aqui. Como não? Por que eu não faria isso? Você tem o Bruno, com certeza ele foi uma peça importante, mas ele continua sendo. Vocês superaram juntos uma situação muito difícil em que muitos casais não conseguem. Sim. E eu queria que você desse uma moralzinha pra ele aqui hoje. O que o Bruno representa pra você na sua história? Isso é profundo, hein? Nossa, agora é hora da declaração, bota a música. Difícil até colocar em palavras, né? Mas assim, eu acho que tudo, assim, a forma como eu encarei tudo isso, o Bruno do meu lado o tempo inteiro, ele é muito otimista. Então, por mais que ele não deixava eu desabar, sabe? Ele sempre tinha um olhar positivo diante de tudo. Então, quando eu perdi o primeiro, ele falava, foca no segundo. Quando eu perdi o Joaquim, ele falava, você ainda pode engravidar de novo. Que é maravilhoso. Fim, né? Então ele sempre estava olhando lá na frente para o próximo passo. Ele nunca estava. Ele tem uma facilidade de virar a página muito fácil. Ele não é essa coisa de ficar lá na melancolia, ele não gosta disso. Ele gosta de virar essa página, né? Então, legal isso. Me deu um apoio muito grande de não me deixar desmoronar. Até porque eu tinha uma empresa que não podia desmoronar, né? Isso também foi muito bom para mim, porque o meu trabalho é um propósito muito grande, não só hoje na minha vida, como na vida do Bruno também, porque o meu sonho se tornou o sonho dele. Então, isso é uma gratidão eterna que eu vou ter a ele, que eu jamais chegaria onde eu cheguei sem o apoio dele. Que lindo, né? E então hoje ele trabalha muito pelo Slim Fit Brasil, que a gente chama que é a franqueadora, né? Ele que coordena toda essa expansão, ele que está à frente disso. Ele que toca. Ele que toca a expansão, as decisões mais importantes. Ele é um consultor 24 horas por dia que eu tenho em casa, é um privilégio muito grande. Ele é um excelente empresário, é administrador, já quebrou, já teve negócio de sucesso, já teve muitas experiências, muita bagagem que foi muito importante. Está sendo muito importante para a gente hoje, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente aproveita, eu falo sempre isso. Então, o Bruno, ele tem essa bagagem muito boa, ele me completa em habilidades, né? Toda essa parte de números, administrativa, que eu não gosto, não sou boa. Eu também não, Débora. Também não, mas a gente tem que lidar, né? A gente não tem um Bruno na menta, então temos que aprender. Então, assim, o Bruno, ele é responsável por muito do que eu vivo hoje, né? Ele realmente embarcou nos meus sonhos, no meu sonho de ter filho. Não que ele não quisesse, mas quem era o sonho de ser mãe era meu. Ele embarcou. Agora o sonho da franqueadora ele abraçou. Parceirão, né? Muito parceiro. Até a live, né? Até a live, quando ele falou, você acha que vai dar certo? Eu falei, tenho certeza. Olha aí, esse casal é uma potência. Então, assim, a gente tem muita essa conexão com a gente. A gente funciona muito bem trabalhando junto, né? Tem gente que fala que é um desafio. A gente aprendeu a trabalhar junto, cada um com suas funções. Eu não me meto na dele, ele não se mete sem na se minha. Meter, senão a não não dá. ser quando a gente pede opinião. Eu comumente faço isso, né? Eu falo que é um privilégio realmente ter ele em casa, porque eu tô o tempo inteiro perguntando o que você acha disso, o que você acha daquilo. Olha, Luísa, você anotou esses segundos aqui? Porque deu mais de 2 minutos falando dele. Olha aí, a gente tem que cortar, mandar pra ele postar no dele, tá? Porque, por favor, Bruno, depois dessa declaração aqui, Mas é verdade, eu sou fã e muito grata. Voltando um pouquinho do assunto da expansão, pro pessoal que tá nos ouvindo, o que é importante para aquelas mulheres que estão querendo expandir o seu negócio? Tá. Uma coisa que eu acho muito importante, até para não dar errado, é você ter certeza que você tem espaço para crescer o seu negócio, né? Que você tem demanda. Então, aconteceu de forma muito natural a minha expansão, porque as pessoas começaram a se interessar e me procurar. A demanda existiu. A demanda existiu, porque tem gente que às vezes expande sem ter demanda, né? E aí fica, poxa, eu achava que o meu negócio era tão legal. Não chega ninguém, não tem público. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Um outro passo que, às vezes, a gente até fala que é básico, né, para quem é empresário, mas muita gente não leva com a devida importância, que é o registro de marca.
Tá? Isso é importante. Anota aí também, empreendedora. Isso registrar é muito a importante. marca. Então, assim, se você tá confiante do que você tá fazendo, da marca que você tá abrindo, às vezes você pode até nem estar sonhando no que ela pode vir a se tornar. Mas se você tem, né, ali certeza do que você tá fazendo, primeira coisa, registre a sua marca. Antes que alguém faça isso. Porque não é quem começou a trabalhar com a marca antes, é quem registrou primeiro. Olha isso. É isso que está em conta na hora de você Isso é conseguir ou importante. não. Então, porque depois você começa a expandir, você não tem nenhum registro de marca. Aí alguém pega seu nome e você fica lá Joga tentando um fazer. trabalho, E depois né, que você começa, as pessoas começam também. porque todo você mundo tem um copia. trabalhão para fortalecer aquela marca e depois você tem que trocar. Né? Imagina. A gente tem vou até pedir pra Luísa pegar. Luísa hoje, nossa produtora. Larissa e Luísa tá aqui com a gente hoje, produzindo. Eu vou pegar uma plaquinha, eu esqueci o nome disso, gente. Quadrinho. Dá pra Débora. Débora, escreve 3 chaves pra gente aí, importantes, que a gente tá terminando, mas hoje vai passar, porque o papo tá rendendo, vocês que lutem. Escreve 3 chaves importantes aí pra quem quer abrir seu negócio, que você considera que são importantes. Tá, vamos lá, assim, pensando rápido. Ai, meu Deus. Com isso aqui é difícil dar errado, viu? Olha, anota aí, minha gente, bora. Vamos lá. Coragem, resiliência e propósito. Isso. 3 importantes. Eu acho que até a Débora já falou bastante, né, desses 3 propósitos aqui no podcast. Resume pra gente aí. Resumindo, eu acho que assim, para ser empreendedor, gente, você tem que ter um certo estômago, né? Porque é uma montanha russa. Tem horas que você tá em cima, tem horas que você tá de cabeça para baixo, tem horas que você tá acelerado, tem horas que você precisa frear. Então, tem que ter essa coragemzinha para enfrentar todo esse frio na barriga. Eu falo que a minha vida é um turbilhão de emoções. Cada dia é uma coisa nova acontecendo, é uma oportunidade surgindo, é uma decisão importante para ser tomada. Então, tem que ter essa coragem. Importante. A resiliência, porque vão aparecer desafios que você nem imagina. Esse da perda do meu filho, sem dúvidas, foi o maior deles. E um outro, a pandemia também, não tem como não citar. Né? A gente pode fazer um só sobre pandemia, porque eu tenho certeza das academias, atividades, foi o mais prejudicado. A gente, e o mais incrível, até legal falar, que a gente dobrou de tamanho na pandemia. E a gente fez um trabalho assim, mas olha, foi o maior desafio. Então, do limão, você sempre tá tirando a limonada, fazendo a limonada, né? E limonada suíça, né? Sem leite condensado, que ela não. Isso é importante. O desafio de toda a minha carreira foi a época da pandemia, mas a gente terminou com um louvor, saiu dela com um louvor, então foi uma experiência muito importante, que se a gente não tivesse tido essa resiliência, né? Quando aconteceu a perda do meu filho também, se eu não tivesse um propósito muito grande no meu trabalho, né, que inclusive isso me ajudou muito na minha recuperação, né, eu enxergar que o meu trabalho ele transforma vidas, não só das minhas alunas, mas de quem trabalha com a gente, dos nossos professores, dos nossos franqueados, todo mundo que está envolvido ali na cadeia tem a sua vida transformada, né, eu recebo diariamente depoimentos de todas essas pessoas, de aluno, de franqueado, de professor, e falando o tanto que o Slim Fit significa na vida delas. Então não tem como isso faz a gente levantar da cama todos os dias e querer entregar mais e melhor. Agora eu vou vender nosso peixe, né? Porque na época da pandemia a gente era assessora do sindicato das academias do DF. Lutamos até, porque eu sei o que vocês passaram. Alô, Thaís, estamos aqui. Volta, Thaís. Thaís arrasou, viu? Fez um excelente. Muito obrada, Thaís. Era pauta todo dia, batendo no lá, bora. Legal. Importante esses 3 pontos. A gente já teve a Clara e a Raíssa aqui. E vocês estão sempre trazendo novas chaves, né? Porque assim, a gente tem um público que muita gente manda no nosso Instagram lá do Mentalidade. Como que eu faço para participar? Eu sou uma pequena empreendedora, eu quero saber como começa, porque não tem essa informação. A gente tá tão já num lugar de tipo, nossa, que a gente esquece do beabá, que é simples. Simples no sentido de explicar pra gente hoje, né? Mas pra elas é tipo assim, meu Deus, pra que lado que eu vou?
Então, acho que esses 3 pontos que você falou são importantíssimos. A gente está finalizando já e a gente tem um último quadro, que a gente é cheio de quadros aqui, que chama Mentalize. E essa é uma pergunta. Débora, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você mentaliza? Como você se mentaliza daqui a 10 anos? Olha, eu espero ter feito muito pelo Slim Fit até lá, a ponto de poder estar em um novo projeto, tocando um novo projeto. Eu tenho vontade, assim, o que eu mais gosto de fazer é criar produtos na área do fitness, então eu tenho outros planos. Eita, ela fala isso no final, Júlia. Não, vamos ter que fazer a parte 2 agora. Então não vai embora, não. Então eu quero poder fazer muito pelo Slim Fit. Até lá, se Deus quiser, estaremos com bem mais do que 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Quem maravilha. sabe em outros países, em 10 anos eu acredito que sim. Eita! E Mas cuidando de um novo produto também, isso é uma coisa que eu ainda quero. Eu não quero parar com o Slim Fit, eu quero criar outros produtos. Interessante. Muito legal. Eu acho até que você E com mais um filho. Eita, que isso? Cadê os tambores? Débora, muito legal, porque assim, você lá atrás, aqui conversando com a gente, falou sobre isso. Falou, eu estou num lugar onde eu planejei. E eu hoje, tenho certeza que a Júlia também, temos certeza que você vai chegar nesse lugar. Porque se hoje você tá aqui e você pensou lá, o mundo é o limite pra você, não existe, né? E a gente, como empresário, a gente tem que pensar grande, né? Pra gente conseguir. E você sempre mostrou que você pensa grande. Isso é importante. Dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, né? É só pensar. Mentalizar. Isso. Que você chega. Júlia, você tá muito. Você tá muito. Tô muito jabá, né? Muito. Adoro. Débora, mas assim, obrigada por ter aceitado participar desse podcast. Você é um exemplo pra gente. Não é à toa que você tá aqui. A gente não convida qualquer pessoa para estar aqui. Uma a gente honra realmente fica de olho nas mulheres que estão fazendo e acontecendo e movimentando. Então você é um exemplo pra gente. A gente te admira antes de qualquer coisa, como empresária, como mãe, pela sua história. Eu quero assim dizer pra você que durante essa conversa aqui eu me arrepiei várias vezes, porque o que você fala vem de dentro. Então é de verdade. Não é falácia, não é mimimi de, tem que falar por isso. Então, assim, quando é de verdade, é a essência da pessoa, a gente percebe que faz sentido ela estar onde ela tá. Então, assim, parabéns, sucesso ainda mais pra você. Conte com a gente porque você precisar. E, assim, vai ter um evento, a gente vai falar lá, só para convidadas. Oi, gente. Eu que agradeço todo o carinho de vocês, o convite. Eu quero dizer que a admiração é recíproca. Linda. Eu também acompanho o trabalho que vocês fazem aqui na cidade. Vi todo o crescimento de vocês desde o início, né? Já acompanho há muito tempo. Júlia também sempre foi uma excelente profissional, seríssima no que faz, comprometida. Você agora, né? Agora a gente está mais próximos. Temos um amigo muito em comum, ela em comum, agora nos unindo. O marido da Andressa, pra quem não sabe, já era nosso Ele é muito amigo bem relacionado, pessoal. gente. Todo mundo conhece o Wesley, gente. Todo mundo conhece o Wesley. Ele é muito lindo. Mas então é mais uma pessoa que está aqui cada vez mais perto da gente. Então estou muito feliz pelo sucesso de vocês, por esse projeto maravilhoso. E eu espero de verdade que vocês inspirem muitas mulheres a terem essa coragem de empreender e de realizar sonhos, né? Amém. E de sair muito negócio bom aí para esse Brasil. O objetivo é